Esse site foi melhorado, remodelado, potencializado, e foi o que a gente utilizou numa live agora, dia 4/9. A gente fez uma live em que a gente permitiu que os candidatos novos entrassem e escolhessem as suas operações para abrir com a Milk-Mu. Então hoje a gente está conversando com mais de 70 pessoas que entraram lá e preencheram. Fala galera, Jefferson Luz aqui com vocês com mais um episódio do Racon Conecta Podcast. Te confesso que tava com saudade de bater um papo aí com vocês do outro lado, com meu amigo Rafael Caetano, para mais uma resenha. Tudo bem, Jefão? E aí, Rafa? Beleza? Galera, vamos falar muito hoje de business, já que o mundo tá aquecido, o caldeirão do mundo tá aquecido, política de um lado, rivalidade do outro. Então vamos trazer um pouquinho de business desse mundo aí, já que o Rafael tá inserido e é o know-how dele, para saber como é que tá o mercado, como é que não tá. Não é isso aí, Caetano? É isso aí, Jefão. Eu acho que boa parte de quem acompanha a gente sabe que eu estou no franchising, né? Eu já estou há 16 anos. Um dos episódios lá atrás que a gente gravou no início do Racon Conecta foi falando de franchising, mas eu acho que com os acontecimentos e até a necessidade que as franquias têm de, independente de qualquer situação, continuar crescendo, abrindo novos pontos de venda, melhorando seus faturamentos e tudo, acho que vale a gente trocar uma ideia sobre isso. Expansão de franquias no mercado, ainda que seja muito volátil, vamos dizer assim. Bacana. Para você que está acompanhando aí a gente, ou que acompanha a gente, que é nosso parceiro que desenvolve e o conecta junto com a gente, vocês perceberam que a gente criou um episódio aí na Cadeira com o Jefão. A gente tem um episódio com convidado. Hoje o nosso Conecta vai ser um pouco diferente. Vamos falar um pouquinho para você que está empreendendo aí do outro lado, para você que já está numa fase maior, que é empresário, que é executivo. O mundo está muito sazonal, principalmente falando de política, pauta de guerra aqui, outra pauta política ali. Então vamos entender um pouquinho como que está funcionando o business no geral, o mundo de negócio, o mundo executivo, para tentar trazer uma alusão aqui, para ter um direcionamento maior, porque para a gente que é empreendedor, para a gente que é empresário, a gente está meio receoso. E nada mais justo para falar de business aqui do que eu trazer o meu parceiro Rafael Caetano, que é um dos melhores aí atualmente no mercado de franquias. E aí, Rafa, tudo certo? Tudo certo, Chefão? Tudo bem? Vamos aí para mais um papo. Vamos trocar um papo hoje diferente. Vamos falar um pouquinho do mundo dos negócios, Rafa. Para a galera que é empresário, para quem está tentando empreender, para quem está com ideia de negócio e está com medo da pauta da política para o próximo ano, está com medo das supostas guerras, porque o mundo está aquecido de ambos os lados, né? Sim. Como é que tá hoje o mundo do business, assim, no geral, Rafa? Jefferson, o que eu tenho visto eu falei uma frase esses dias para um parceiro meu que inclusive é dono de uma marca, inclusive ele esteve aqui com a gente num dos primeiros episódios, se vocês procurarem aí, o Jefferson da Brothers. Em dado momento a gente iniciando as discussões para o processo de expansão da marca dele, ele me fez uma pergunta. A pergunta foi o seguinte: Rafael, mas será que agora esse é o momento? E aí a minha resposta foi o seguinte: se a gente esperar o momento certo no Brasil, nunca será. Nunca será. Né? Então, o ponto é que, independente de qualquer coisa, o dinheiro está circulando. E essa circulação de dinheiro, ela busca os lugares mais seguros, vamos dizer assim, para esse dinheiro ficar e para ele rentabilizar. Sim. Né? Só que, quando a gente fala de talvez a classe média, ou ainda que seja classe média alta, que com certeza vai estar guardando o seu dinheiro em diferentes fontes, em tesouro direto, em renda fixa, ou que seja em ações. Quando você olha tudo isso, quando a pessoa tem um interesse em fazer uma carteira diversificada, não só necessariamente em investimentos que não estão na mão dele, mas ele vai ter várias coisas guardadas em banco em diferentes formas, mas ele também vai deixar parte disso na mão dele, que ele vai gerir. Né, que ele vai colocar em um CNPJ, em dois, em duas, três empresas. E aí, essa é a hora que a franquia entra. É a hora que o franchising entra. Porque se num cenário bom, né, tanto econômico quanto político, um cenário um pouco mais tranquilo, a franquia é um porto seguro para... Seguro não no sentido de que vai dar tudo certo, mas no sentido que ela vai ser muito mais forte do que um CNPJ aberto do zero, que você vai ter que pensar tudo, marketing, marca, tudo. Se franquia já é bom em momentos bons, num momento um pouco mais duro, a franquia acaba sendo também um porto ainda um pouco mais seguro do que as outras formas de empreender, porque
independente do mercado bom, fácil, difícil, a franqueadora vai ter um marketing muito bem desenvolvido, a marca muito bem alinhada, suporte do mesmo jeito que ela daria em momentos bons, então vai ter consultores, vai ter pessoas para dizer o que o franqueado deve fazer para faturar mais, para rentabilizar mais, para rodar no DRE positivo. Então, assim, não importa muito, em resumo, né? Não Sim. importa muito como as coisas estejam. Franquia sempre vai ser uma das formas mais seguras para se investir e para que um empresário tenha junto com ele suporte. Não precisa ser toda a ideia dele, toda a construção não precisa ser dele. Franquia preconiza negócios que já deram certo, uma quantidade considerável de operações que são lucrativas. O negócio já foi testado no mercado. Sim. Acaba sendo, em momentos difíceis, um porto ainda mais seguro do que em outras situações. Já aproveitando esse gancho, Rafael, com mais de 16 anos de experiência no mercado aí de franquias e com todo o seu know-how hoje, eu tenho acompanhado e tenho percebido que você, junto com o pessoal lá da Milk Moo, Lohan e companhia, vocês estão fazendo uma das maiores movimentações de expansão de franquia no mercado, que pouquíssimas aí fizeram, né? Como que tá a expectativa para esses números aí? Sendo assim bem honesto com tudo isso, a Milk Moo ela começou em 2020, né? Assim, ali, abrimos a primeira em março e já em março de 20, logo veio a pandemia, mas ainda assim, mesmo naquele ano, a gente teve os primeiros 5 contratos de franquia assinados. Naquele momento eu ainda não estava lá. Eu estou na marca há cerca de 1 ano e 10 meses. Eu assumi em dezembro do ano passado, em janeiro de 24. Então, mas a gente conhece bem a história. Sim. Então, para ser bem justo com tudo isso, a Milk Moo já tinha um processo de expansão muito forte. Eu, quando assumi a diretoria de expansão da marca, a marca tinha ali próximo de 480, 490 pontos comercializados no Brasil inteiro e já tinha mais de 300 lojas inauguradas naquele momento. Então, mas qual é o movimento que a gente fez agora, nesses últimos 8, 10 meses? A Milk Moo era muito buscada, ainda é, muito Sim. buscada para o formato shopping center, o que é ótimo, né? A marca tem uma aderência muito forte ao formato shopping. Só que o shopping, um dia tem, outro dia não tem. Né? Uma hora você ocupa a grande maioria desses espaços. Sim. E aí a sua limitação focada em shopping center a sua abrangência fica limitada. Então, a gente já está em aproximadamente 400 shoppings no Brasil inteiro, perto de 410 shoppings no Brasil inteiro. Shoppings que nos permitem estar no sentido de que suportam a operação como a Milk Moo não é muito mais do que isso. Então, para você ter ideia, dos shoppings, dos mais de 400 shoppings que a gente está no Brasil, a gente está indo para um movimento de segunda operação nos shoppings maiores. Sim. Justamente porque a gente não tem muito mais shopping para a gente entrar que suporte a nossa expansão. E aí é a hora que esse movimento que a gente está fazendo agora nos últimos meses, de ainda que o shopping a oferta de shopping seja muito mais escassa, a gente acelerou muito o nosso processo de expansão com loja de rua. E o que nos permite hoje ter números mensalmente de franquias comercializadas ainda maior do que no momento que a gente tinha uma quantidade considerável de shoppings a ser comercializado. Então, para você ter uma ideia, esse ano a gente vai assinar mais contratos de franquia do que o ano do boom nosso, que tinha sido o ano de 2023. Isso a gente está falando para a loja de rua, nesse segundo processo de expansão. Exatamente. A loja de rua sempre existiu. Uhum. Né? Então, principalmente quando a Milk Moo iniciou a sua expansão ali próximo no estado de Goiás, DF e tudo, as oportunidades de rua foram ocupadas rapidamente, de shopping foram ocupadas rapidamente, e aí por fim foi restando rua. Sim. Só que rua ainda não estava grandemente explorada fora do eixo Goiás e DF. Só que isso precisou acontecer, porque assim que os shoppings no restante do país foram maciçamente ocupados pela nossa marca, a rua se tornou o principal canal nacional para expandir. Só que quando você tem a maioria dos candidatos que te procuram e perguntam qual é o shopping que eu posso entrar, veja que a gente já tem uma primeira objeção a ter que resolver. Né? Porque se ele tem a intenção de ter uma loja de shopping e não tem mais shopping, eu preciso convencer a fazer algo que não era o plano A dele. O plano B dele passa a ser uma operação de rua, mas que seja num ponto muito bom, com aluguel médio para baixo, porque a gente negocia muito bem isso também, mas ainda assim
não é aquilo que ele se propôs a fazer como investidor. A gente já precisa criar um segundo caminho e deixar claro para ele que ele é tão seguro, e em boa parte dos casos até mais seguro do que um shopping. Porque diferente de um shopping, na rua a gente consegue ótimos pontos com custo de ocupação, né, que é o valor do aluguel, em média mais baixo do que um aluguel no shopping. Ah, que bacana. Pegando o gancho que você falou que hoje a prospecção dessa segunda expansão para a loja de rua tá maior do que o boom de loja de shopping lá atrás. Então a gente viu algumas polêmicas aí atrás com outra rede grande de franquia, que a mídia no geral englobou todas as franquias como ruim. A Milk Moo tá indo na contramão do negócio, né? A gente entende que nós temos um negócio que é extremamente rentável, né? Uma média de lucratividade, aí a gente rodou o ano passado na média de lucratividade de 18%. A tendência é que esse ano a gente aproxime mais Maravilha. de 20% do que recuar para 15%. Então, se você tem um negócio que, em média, você pega mais de 600 operações, hoje, só reforçando, nós temos 734 operações negociadas, dessas, próximo de 600 já estão operando. A gente tem ali perto de 140 em implantação. Uhum. Então, se você considera que essas que estão operando, em média, pegando todas elas, a que tem a menor lucratividade e a que tem a maior, você roda em 18, é um percentual médio muito forte e acima de 95% do mercado hoje. É um número muito bom para a franquia. Exatamente. Então, se você está operando em média nesse percentual de lucratividade, isso permite que você, deixando isso claro ao investidor, somado a todo o carisma, a indulgência, a percepção de marca que a Milk Moo traz, a gente, e aí sim, também somado a um corpo interno, né? Um time comercial hoje que é extremamente aguerrido, extremamente bem preparado para fazer esses números acontecer, isso nos permite estar expandindo em números, ainda que não tão superiores, mas sim superiores ao momento de boom que foi em 2023. Poxa, que legal. Para quem está acompanhando a gente aí do outro lado, a gente viu que só pelos esses números todos que você apresentou aqui com o processo de expansão e um número de 18% equivalente a superior ao ano passado e não recuou, já dá para você botar na balança aí. Mas hoje, o cara que está acompanhando a gente, ele fala, cara, por que eu vou ser um franqueado da Milk Moo? O que seria diferente? Então, primeiro, assim, antes de tomar essa decisão, ele vai tomar a decisão de que quero ser um empresário, eu quero ter um negócio. A partir do momento que ele toma essa decisão de que ele terá um negócio, aí ele tem que chegar a uma outra conclusão. Eu vou criar um negócio do zero, eu vou formatar marca, eu vou escolher o ponto, eu vou criar o portfólio de produtos, qual o mercado que eu vou entrar, se eu vou entrar no de alimentação, de vestuário, enfim. Ele terá que tomar todas essas decisões e a partir do momento que ele toma a decisão de qual mercado entrar, ele vai ter que construir um negócio do zero. Toda a estruturação de pessoas, composição de produtos que vai ser comercializado, o produto ou serviço que vai ser comercializado, a forma que isso vai ser oferecido, qual ponto que ele vai escolher, qual região, nome dessa marca, fazer a aprovação no INPI, que foi o mesmo que a gente fez aqui para a Racon, por exemplo. Enfim, tudo isso, se ele olhar para isso e falar, poxa, eu quero fazer tudo isso, está tudo certo, então ele não precisa ir para a franquia. Ainda que ele vá ter um risco maior desse CNPJ dar errado se ele não for para a franquia, mas é o direito dele. A partir do momento que ele entende que ele pode ter isso tudo resolvido e ele pretende fazer toda a movimentação dele mais rápido, aí ele vai para a franquia. Sim. Beleza. Decidiu, então, que ele vai para a franquia. Aí agora ele tem que decidir mercado. Poxa, eu me identifico mais com alimentação, com vestuário, com serviços, com estética. Qual que você mais se identifica? Poxa, eu tenho uma experiência em alimentação, já tive um restaurante, ou eu tenho um restaurante, sou de uma família de pessoas que trabalham com comida. Enfim, pronto. Então, decidiu que é alimentação. Decidiu que ele é alimentação, ele tem que ir para aquilo que dentro da alimentação permite ele ter uma lucratividade maior e retorno do investimento mais rápido. Sim. Na hora que ele chega a todas essas conclusões, é inevitável ele não escolher a Milk Moo. Por quê? Na Milk Moo, além de você ter um valor de investimento médio ligado ao mercado, o nosso mercado é muito restrito, né? Nós criamos o mercado. O franchising de milkshake foi criado pela Milk Moo. Você consegue abrir para a galera que, se não conseguir também, se não puder, tá tudo certo, mas quanto custaria hoje uma loja, a média da Milk Moo hoje? Então, tomou essa decisão,
ele vai ver que com 390 mil reais, que é um valor... Só 390 mil? 390 mil com tudo incluso. Taxa de franquia, com primeiro estoque, com equipamento, com obra, com tudo. Projeto, tudo dentro desse valor. Ele consegue abrir uma loja bem posicionada na rua. Ou mesmo em shopping. Que eu falei que praticamente acabou, mas ainda tem. Né? Mas com esse valor em específico, é difícil ele montar um negócio tão forte, com retorno tão rápido, e tão carismático, e tão fidelizador de clientes. Os números é interessante. Do que a Milk Moo. É difícil ele encontrar uma opção melhor do que a Milk Moo nessa faixa de valor. E mesmo quando a gente concorre com franquias maiores, então, eu não vou citar nomes aqui, porque a gente também está falando muito mais do mercado, necessariamente, do que de marcas, mas a gente tem uma quantidade considerável de marcas com valor de investimento de 800 a 1 milhão e pouco, que a Milk Moo consegue rivalizar em faturamento médio com essas marcas e com lucratividade mais alta. Então, em resumo, é possível, quando eu falo de média de retorno do investimento de 18 a 24 meses, a gente tem algumas operações, e não são poucas, que retornam em menos de 1 ano. Sim. Então, imagina que você tem condições de ter um negócio com uma lucratividade mais forte, quase que 3 vezes mais forte do que um negócio que você investe a 1 milhão. E já validado, né? E já validado. Então, você teria um negócio que você investe a 1 milhão que retorna em 36 a 48 meses. Por que você vai investir 1 milhão nesse negócio, sendo que você pode abrir de 2 a 3 lojas, a depender que você coloca um quiosque no meio desse negócio, que o investimento é um pouco menor, de 280, você com 1 milhão e pouco abre 3 operações, com um retorno de investimento muito mais rápido do que operações de 1 milhão. Então, assim, a Milk Moo consegue ser competitiva na faixa de valor de investimento onde ela se encontra, e ela consegue ser competitiva com a faixa superior, que é investimentos ali até 1 milhão. Então, é muito difícil a pessoa que decide entrar na alimentação e que conheça a Milk Moo e que não entre na Milk Moo, porque ela pode não conhecer, ou talvez não ter apreço por aquele modelo de negócio. Mas se ela tiver a consideração de que eu quero uma marca forte, eu quero um negócio extremamente bem consolidado, com a lucratividade alta, retorno rápido, uma marca extremamente carismática, a mais carismática do mercado, porque facilita a venda, isso. Quando fala marca carismática, o que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que você vai vender se identifica, né? Exatamente. A pessoa que vai passar na frente dessa loja tem a probabilidade maior de entrar nesse local para fazer o consumo. Então, assim, suspeito para falar, né? Porque eu falo disso todo dia com o meu time, que tem mais de 14 pessoas hoje focadas em comercializar a Milk Moo. Mas hoje a gente fala de boca cheia, nós somos a maior franquia desse mercado, hoje sem sombra de dúvida. Pensou em alimentação, se não falar com a Milk Moo, a chance de estar cometendo erro é uma palavra muito dura, porque o mercado é muito bom, tem muita marca legal, tem muito negócio bom, tá, mas a chance de fazer um negócio não tão bom quanto a Milk Moo é muito grande. Caetano, já que vocês estão nesse mega processo aí de expansão para a loja de rua, como que vocês lá da Milk Moo, você principalmente, define um bom ponto hoje para uma loja da Milk Moo, uma loja de rua? Já foi uma ótima pergunta. A gente tem hoje, alguns diferenciais na nossa estrutura. Um deles é que nós temos um geógrafo dentro da nossa estrutura. O que esse geógrafo faz? Ele tem de posse dele um sistema, na verdade são dois sistemas, um de geolocalização, extremamente bem fundamentado, em que todo ele já está parametrizado com as nossas médias de desempenho das nossas operações hoje em andamento, em que ele trabalha sobre 3 aspectos principais. Ele trabalha a questão do fluxo de pessoas que passam próximos desse ponto. Concentração. O que quer dizer concentração? É a quantidade de pessoas que permanecem naquela região. Não só passam, mas permanecem. Então, tudo isso é via sinal de celular, tá? Então, o que é permanência? O seu, Jefão, aqui na Racon, você passa aqui de 8 a 10 horas por dia. O sistema consegue ver que você fica aqui. O seu celular, a sua permanência, pessoa física, é considerável aqui. Se você fica de 8 a 10 a 12 horas aqui, quer dizer que você vai comer por aqui, quer dizer que algum serviço que você vai precisar fazer, você vai fazer por aqui. Então, a concentração quer dizer isso, que é o quanto tempo você fica e qual a qualidade desse tempo. Porque tem a diferença, se o tempo é de dia ou se o tempo é de noite. Sim. Pô, eu fico 10 horas na minha casa, tá? Mas 10 horas, 8 horas você fica dormindo. O que você vai consumir ali? No máximo, algum mercado local para você comprar
comida, comer em casa e ir embora. Agora, o tempo maior de qualidade de consumo é durante o dia, que é o que você está acordado. Você vai almoçar, você vai jantar, tudo mais. Então, eu tinha falado de fluxo, concentração e alcance. O que é o alcance? Vou pegar um exemplo aqui de Alphaville. É provável que a melhor região de alcance aqui, quando se pega do Alpha 3 para cá, é o Centro Comercial 2. Sim. Por quê? Porque naquela imediação você tem supermercado, você tem farmácia, você tem... leque maior. Né? Você tem açougue, você tem outras barbearias como a nossa, você tem uma série de coisas que fazem com que o cara que sai do Gênesis 1 e 2, onde ele vai consumir? Nas proximidades do Centro Comercial 2. O cara que sai aqui do Alpha 11, do Burle Marx, do Alpha House, onde a probabilidade maior dele consumir? Também ali na região do Centro Comercial 2. Então, ali, muito provavelmente, esse sistema diria, né, que o geógrafo monitora, que ele comanda esse sistema, ele diria que nessa região do Alpha 3 para cá, a tendência de uma Milk Moo ter sucesso teria que ser ou no Centro Comercial 2, aquelas vias que são vistas, né, de quem está passando de carro, não aquelas vias internas, ou nas imediações, ali perto da Droga Raia, perto do Pão de Açúcar e tudo mais. Aí, esse cara decidiu onde que a Milk Moo teria que ser. Beleza. Aí tem um outro, que é uma espécie de broker. É um cara, é um hunter de ponto. Ele, com posse da informação daquele primeiro cara, ele entra e faz, agora eu vou encontrar os pontos disponíveis, as locações que estão disponíveis ali, e as que eu encontrar disponíveis eu vou analisar se está dentro dos parâmetros da Milk Moo, e aí ele vai ajudar esse franqueado a negociar o custo de ocupação, claro, vai apresentar de 2 a 3 opções, e vão negociar isso juntos. Então, eu vou até contribuir aqui para os nossos parceiros aqui desses sistemas. Então, um desses é chamado Space Hunter, Space Hunters. Esse é o que me permite descobrir aonde eu vou colocar essa Milk Moo. E aí, quando eu tenho essa localização, aí entra um outro sistema, que é o Bash Space, que é de um parceiro nosso, inclusive cliente aqui da Racon. Um grande amigo, né? Exatamente. Que aí esse sistema é o que ajuda aquele segundo a procurar as locações disponíveis. Então, hoje a Milk Moo ela tem uma estrutura pautada todos em dados reais para tomar essas atitudes para decidir de qual é o melhor ponto. Exatamente. A gente nunca pode condenar o passado, né? Porque o passado foi o que nos trouxe até aqui. Mas claro que no início de um processo de expansão, até um processo de criação e expansão de uma marca, muitas das decisões são empíricas, né? Poxa, essa loja que eu abri deu certo, se eu tentar modelar essa primeira decisão numa outra cidade, num outro bairro, tudo, a tendência é que dê certo. Só que só a modelagem de uma decisão, ou seja, só a analogia de uma primeira decisão não é um parâmetro, não é o único a ser confiado nesse momento. É uma fase de crescimento, né? Exatamente. Então, hoje, se você não está amparado, além desses parceiros, dessas tecnologias todas, e mesmo que seja o histórico daquilo que você tomou de boas decisões no passado, você tem que juntar tudo isso. Você junta o que você sabe, a sua experiência. Além disso, você traz tecnologia para tomar essa decisão e rapidez. Então, hoje, Jefferson, para você ter ideia, até há 4 meses atrás, a gente começava a pensar num ponto junto com o franqueado na hora que o franqueado estava em mesa falando com a gente sobre aquele bairro, sobre aquela região, sobre aquela cidade. Hoje, a gente já faz o inverso. Sabendo de cidades onde cabe a Milk Moo, nós já temos mapeado as regiões onde essa loja vai performar bem e as possibilidades de ponto. E aí a Milk Moo antecipou isso. Antecipou. Então, a gente já consegue abordar um propenso franqueado ou a retomar uma conversa de um franqueado que buscou a gente 1 ano atrás. Falou assim, lembra aquela vez que a gente não encontrou aquele ponto? Hoje eu encontrei. Vamos avançar? Ou então, franqueados existentes que estão naquela região, num raio de atuação considerável. Então, ele está aqui numa cidade X, a outra 40, 50 quilômetros aqui. Ele já está ali, bem posicionado, e teria interesse em expandir, mas na cidade onde ele está não dá mais para entrar. Mas numa de 40 quilômetros, isso acontece muito no interior de São Paulo, tá? Porque as cidades do interior são boas e próximas umas das outras. Então, eu já vou lá e afirmo para esse franqueado. Franqueado, lembra aquela cidade que fica aqui a 60 quilômetros de você? Pois é, temos uma região e um ponto mapeado maravilhoso que você vai ter um desempenho tão parecido lá quanto que você já tem na sua loja hoje. Vamos avançar? Aí ele vai lá, visita, poxa, concordo com vocês, vamos fazer. Isso acontece o tempo todo. Então, antes a gente era mais reativo, né? A gente tomava a atitude com
a busca, alguém nos buscar. Hoje, esperava esse primeiro contato para trabalhar em cima disso. Né? Hoje a gente já trabalha antes. Antecipa esse contato. Exatamente. Poxa, então, Jefferson, fazer desse jeito, eu acho que, eu não vou dizer que nenhum, mas até porque a gente não tem conhecimento da estratégia de todo mundo, mas pouquíssimos fazem igual a gente faz hoje. Show, bacana. Rafael, falando bastante de Milk Moo, vamos olhar para o contexto no geral. Aqui no Brasil a gente está falando muito da atual gestão que comanda o nosso país, muda para o próximo ano, não muda, se mudar, como que fica para esse mundo de franquia? Qual que é o olhar hoje do Rafael, que está atuando nesse nicho há mais de 17 anos, numa possível troca de gestão aí? Melhora, piora, colapsa, não colapsa? É um time bom para entrar como um franqueado, não é? Boa pergunta. Eu, passando esse tempo todo que você me afirmou, que você confirmou, né, passando esse período todo no franchising, a gente passou por momentos difíceis, né? Quando eu entrei no franchise, foi um pouquinho depois daquela crise de 2008. Passando dali, a gente passa a ter uma crise a partir do ano de 16 a 17/18, por conta do impeachment, enfim, da então presidente. E aí depois, logo depois de 18, ali passa um pouquinho pandemia. Então, assim, o que eu posso dizer é que acaba influenciando muito pouco no sucesso da operação, que foi muito bem negociada, muito bem encontrada o ponto e muito bem negociado com a ocupação e que o franqueado opera bem. Se você junta esses três fatores, é claro que o ambiente externo pode potencializar isso se for um bom ambiente, ou caso não seja um ambiente tão bom, esse tripé, né, que é custo bem negociado, ponto muito bom e a operação muito bem resolvida, esse tripé consegue fazer com que esse franqueado passe por essa intempérie e sobreviva lá na frente. Então, eu continuo a dizer que, se mudar para algo que favoreça a economia, ou que se o governo atual conseguir fazer tomadas de decisão que favoreçam a economia, o franchise vai ser ainda melhor, vai potencializar esse tripé que eu te comentei. Custo de ocupação bem negociado, o melhor ponto possível, a melhor operação possível. Se for algo que repita ou até que piore o que está acontecendo, ainda franquias vai ser o que mais vai conseguir passar para o outro lado. Devido ter um produto já validado. É um produto validado, um negócio extremamente bem conceituado. E aí eu não estou falando mais da Milk Moo, estou falando de qualquer marca. Se você tem uma marca com 100, 200, 500 lojas, você acha que esses franqueados estão vivendo de brisa? Sim. Não estão. Estão vivendo porque estão ganhando dinheiro. Então, assim, o ponto não importa o que está por vir. O que importa é tomar a decisão certa, pela marca certa que encaixa ao seu perfil e que você encontre o melhor ponto possível para ela operar, que a negociação de custo de ocupação de aluguel tem que ser a melhor possível nessa equação qualidade de ponto com custo, e que você, como empresário, decida fazer o que for preciso para aquilo performar bem. Toda a parte de controle, processos, pessoas, acreditar na sua franqueadora e fazer aquilo que a franqueadora orienta a fazer, né, via contrato. Então, assim, franquia vai continuar durante décadas sendo uma das melhores opções para quem quer abrir um CNPJ e seguir em frente. Show. Com uma proposta já validada. Exatamente. Né? E muito trabalho. Exatamente. Independente de, eu vou ter uma franquia, não vou trabalhar. Ao contrário. Você precisa respeitar processos e padrões e botar a mão na massa assim, né? É claro, porque um negócio, a franquia é formatada para ela ser o mais simplificada possível, até para você ter um ganho em escala. Quanto mais lojas você abre, e quanto mais simples é o seu negócio, mais rápido você consegue escalar. Então, mas ainda assim, o simples não quer dizer que pode ser negligenciado. Não é porque é simples ou fácil, entre aspas, que não precisa ser feito. Precisa ser feito. E muitas das vezes, pegando um pouquinho daquele gancho que você comentou lá atrás, a polêmica que aconteceu com uma das marcas e que todas foram meio que colocadas no balaio, você não vê ninguém que questiona as franquias, as franqueadoras, você não vê ninguém que questiona esse negócio que coloque algum peso na gestão. Que fez a sua parte, né? Exatamente. Nenhum. Ou, em alguns casos, que aí sim tem um pouco mais de conhecimento do mercado, tudo faz ali uma meia-culpa, vamos dizer assim. Não estou aqui para dizer que se
Se o cara for bom, se o operador for bom, a franquia nunca quebrará. Lembra os outros 2 pilares que eu te comentei? Sim. Tá, o cara pode ser... Vamos pegar um exemplo aqui em Alphaville. Vamos supor que a gente abra uma... Eu não vou citar a marca, né? A gente já falou muito de Milk Moon, mas que abra uma operação de alimentação no final da Pentágono ali, que tem um colégio e um condomínio. Sim. Qual é a chance de dar certo? Pode ser a melhor operação do mundo, mas escolheu um ponto errado. Sim. Né? Então, mas por isso que escolha o melhor ponto e esteja junto com a franqueadora. É uma das principais escolhas, né? Exatamente. E se você negociar bem esse custo de ocupação, só está na sua mão fazer esse negócio dar certo, que é você como um bom operador. Então, sim, é muito importante que você utilize do know-how da franqueadora e faça a sua parte como operador, que você teria que fazer sendo um negócio próprio. Como negócio próprio, você teria que fazer até mais. 2 vezes mais. Exatamente. Né? Que é muito o que a gente passa aqui na Racon, por exemplo. Tudo que é pensado para a Racon ser melhor é eu e você. É isso aí. Né? Então, é claro, a Racon até nasceu para ser uma franqueadora no futuro. Então, por isso que a gente também decidiu ir para uma via de marca própria. Sim. Mas o franqueado ele tem que ouvir a sua franqueadora. Se ele faz isso, mesmo aqueles que disseram muita coisa sobre qualquer outra marca, a chance de sucesso, eu acredito que seria maior. Hoje, Caetano, para quem está acompanhando a gente aí, como um dos melhores atualmente de expansão no mercado, com mais de 16 anos aí de carreira e experiência, dá uma dica para quem hoje quer entrar no mundo de franquia, independente do nicho, se é alimentação, se não é, se é vestimenta. Como escolher uma melhor franquia? Porque a gente sabe, a gente tem um amigo aqui em comum que infelizmente passou por um transtorno de um investimento altíssimo na casa dos 3 milhões. Infelizmente, essa parceria dele não prosperou como franqueado, não vamos citar nomes. Hoje, qual que é a dica do Rafael Caetano hoje para quem quer entrar, para quem quer adquirir uma franquia, independente do nicho? O que o cara tem que analisar? Tá, eu vou reforçar alguns pontos que eu comentei aqui, mas eu vou tentar sintetizar um pouco mais. Primeiro, ele pensou em franquias, tá? E ter uma franquia de alguma coisa. Primeiro, tenha em mente qual é o tipo, qual mercado mais se adequa às suas preferências. Porque hoje tem franquia de tudo. Tem franquia de barbearia, tem franquia de estética feminina, tem franquia de perfumaria, tem franquia de vestuário, tem franquia de tudo. O que você teria prazer de ir lá tocar? Qual negócio que te faria passar dias, semanas, meses olhando para aquele negócio? Show. Decidir o nicho, decidir a franquia. O que eu tenho que olhar como olhar de cliente para a franquia? Tá. O que eu tenho que analisar? Os pontos da franqueadora. Então, aí você tem que buscar... Assim, muitas das vezes, essa pergunta é muito boa, porque ela acaba... Se você não para e pensa de forma muito específica nisso, você vai para franquias que muitas das vezes você é mais conquistado pela marca do que necessariamente o que ela pode te entregar. Não que as marcas grandes não entregam. O que eu quero dizer é que se você tem que entender muito bem a equação que está na sua mente. Eu quero algo com maior visibilidade de marca e, por consequentemente, maior lucratividade, ou não. Às vezes eu quero muito marca, mas talvez eu não precise ter tanta lucratividade. Ou o oposto. Às vezes eu quero uma lucratividade astronômica, mas para mim não quero saber de marca. Então eu vou pegar um exemplo aqui de uma outra casa que eu passei. KFC. KFC, um franqueado para tomar a decisão lá, de investir numa loja 2,5 milhões, um retorno em 48 a 60 meses, quer dizer que o retorno do investimento para ele não é tão importante. Sim. Ele quer estar dentro de uma marca muito grande, que é uma das maiores do mercado mundial. Então, assim, essas decisões você precisa saber o que tomar. Então, eu viajei para os Estados Unidos, comi na KFC lá e apaixonei. Poxa, é melhor que ele não faça... Assim, ele vai ter que fazer alguma conta, porque ninguém rasga dinheiro. Mas se ele for muito... o viés número for muito forte para ele, cara, você continua no KFC como cliente, mas não compra uma KFC não, que você vai se frustrar. Ele não vai montar. Exatamente. Então, ele tem que decidir dentro dele o nicho, o mercado que mais se adequa a ele e qual é o principal vetor de tomada de decisão dele. Se é pelo viés financeiro, se é pelo viés de representatividade de marca, se é pelos dois, mas a cadência dos dois. Marca forte, lucratividade forte. Aí eu estou falando da Milk Moon. Então,
Como exemplo, Milk Moo. Marca forte, lucratividade baixa. Citei outro exemplo, KFC. Marca nova no mercado, vou dizer fraca, né? Mas vou dizer que uma marca entrante, tudo e tal. Marca baixa, lucratividade alta. Você tem um monte de micro franquias que você investe 30, 40 mil e retorna em 6 meses. Uhum. Então, assim, você investir 50, 60 mil e retornar em 6 meses, quer dizer que esse é um negócio que você investe 60 mil que te lucra de 8 a 10 mil reais por mês. Poxa, é um puta negócio. Sim, né? Ótimo. Então, e não necessariamente a marca é tão grande. Né? Então, ele tem que entender o que vai fazer ele tomar a principal decisão. Eu vou pegar um exemplo da Milk Moo. Muita gente vem toma decisão porque passou num ponto que tem muito movimento, uma fila muito grande. Outros tomam a decisão porque, e a gente escuta essa frase muito, o meu filho ama essa marca, minha filha só toma esse milkshake, então ela vem por algo mais sentimental mesmo. Criou-se uma relação com a marca para depois tomar a decisão de ser investidor. E vou te dizer, boa parte desses são muito felizes com a gente. Voltamos lá atrás, o carisma que a marca tem. Exatamente. Então, para você tomar a decisão, a parte do dinheiro é importante, mas é aquilo que vai fazer se sentir confortável. Mercado e equação entre valor de investimento e tempo do investimento e tempo desse retorno. Então, e eu sempre digo o seguinte, hoje eu estou numa casa que é muito fácil dizer isso. Eu estive em outras que essa equação não era tão bem resolvida. Mas se você encontra um lugar que a lucratividade é alta e a marca é muito forte, poxa, se é negócio que você tem que ter, né? Se decidiu ir para franquias... É o combo perfeito, né? É o combo perfeito. Então, você vai encontrar algumas marcas dessa forma, uma quantidade, mas vamos lá. É difícil chutar um número, mas você não consegue bater... Qualquer pessoa que hoje se consome em shopping, ela não consegue ter a visão de 10 marcas. Sim. Que tem essa Você tem algumas opções no mercado, mas aí a gente está falando que você sai de um investimento de 380 para 1 milhão. Aí é o que a gente falou. Que a Milk Moo, ela consegue concorrer com a galera que está no nível dela, com até uma galera que está mais lá em cima nesses números, né? Sim, sim. E aí, eu não vou pegar exemplo, mas citando um fato que você comentou, a gente não vai fazer nenhuma consideração nominal aqui ao negócio e tal, mas você vê claramente ali que foi feito um investimento na época sem grandes avaliações. Sim, sim. E parece que foi um tiro no escuro, né? Sim. E estranho que é de uma franquia que tem estrutura, né? Tem estrutura, tem tudo, só que mesmo essa franquia sendo muito bem estruturada, para este negócio não tinha nenhum negócio em São Paulo. E aí você vai lá e abre um negócio maior do que os negócios que existem no estado onde essa marca nasceu. Sim. Então, assim, você elevou esse nível de risco para um patamar nunca antes visto. Se a própria franqueadora não tinha feito nenhuma loja de 3,5 milhões, por que um franqueado tem que fazer isso num estado entrante para essa marca? Entrante, Exatamente. Uma loja vitrine, né? Então, assim, mas fez por quê? Porque é dono de fundo de investimento, porque tem grana, não sei o quê. Então, tomou decisão por viés errado. Porque na hora do vamos ver, na hora de fazer conta, que a gente ajudou até a fazer no mês passado, eu posso te dizer, não era um negócio para fechar. Mas por quê? Porque houve uma expectativa muito juvenil não é a palavra, mas assim, muito rasa para tomar a decisão para entrar e tão rasa para sair. Agora, na minha cabeça, Caetano, o que se passa foi como que esses números foram colocados na mesa. Que, analisando de fora, parece que não foram algo sólido assim, né? Para me chegar e conversar e falar, vamos, fechei. Então, não foi. Por que não foi, Jefferson? Porque, assim, aqui eu tô quase defendendo a franqueadora, tá? Tô indo nessa linha, mas não é questão de defesa, é questão de dado. Qual era o histórico que essa marca tinha sobre a própria marca que ela tem, porque é uma franqueadora de várias marcas. Sim. Ela não tinha nenhum negócio para replicar com aquele poder, com aquele valor de investimento, com aquele faturamento naquele mercado. Então, qualquer coisa que fosse colocada em mesa seria uma previsibilidade, seria um estudo de futurologia. Ainda que todo ponto, antes de entrar, você faz uma perspectiva de quando vai faturar aquela loja e tudo e tal, mas isso elevou a uma potência nunca antes vista por essa franqueadora. Ela podia, talvez, lá atrás, ter sido um pouco mais criteriosa no ponto de, olha, gente, está ficando muito arriscado. Vamos para um ponto menor? Vamos para um bairro mais pujante? Vamos para uma situação menos... talvez, eu acho que é aí que a franqueadora poderia ter sido um pouco mais comedida. Sim.
Porque falar que ela também Acho que foi falou números errados... Sim, de precaução, você acha? Ela podia ter sido mais cautelosa em como prosseguir. Agora, ao mesmo tempo, falar que número está certo ou errado, aquilo foi uma previsibilidade Sim. que eles queriam muito que acontecesse. E que estava dentro do padrão dos números que foram levantados por eles. Tanto é que essa mesma marca, esse mesmo grupo, tem uma operação de uma marca deles que é mais forte, aqui em Alphaville bombando. Aquele tripé que eu falei lá atrás, operação, ponto bom e custo de ocupação, o tripé custo de ocupação é o que matou eles. Sim. Porque o faturamento que eles têm hoje, e também, de novo, quase que defendendo a franqueadora, mas o faturamento que eles têm hoje não é um faturamento para fechar. Agora, ele é para fechar com o custo de ocupação, que ele tem hoje. Entendeu? Então, esse tripé ele precisa estar bem resolvido. A gente, voltando a citar um exemplo na Milk Moo, assim, a gente tem cidades do interior em que no passado se absorvia um ponto bom com um aluguel de 7, 8 mil. Hoje não entra mais. Hoje, um ponto tão bom quanto aquele, em cidades que sejam parecidas, se passar de 4 mil, a gente não aprova. Porque eu sei que com 4 mil, aquela loja, mesmo performando não tão bem, ela sobrevive. Agora, com 8, ela não vai sobreviver. Sim. E hoje, um custo para um ponto bom de ocupação, qual que é a média? Isso varia do valor da franquia, né? Varia de valor, mas assim, ele costuma ser um percentual do faturamento. Então, média no mercado se fala em 10%. 10% seria um teto. Uhum. Eu gosto sempre de responder quando eu estou numa mesa um pouco mais leve. Qual que é o melhor custo de ocupação ideal? O custo de ocupação ideal é o mais barato possível, no melhor ponto possível. Então, você não tem um número. No máximo, 10% do aluguel. Só que é onde machuca alguns casos. Esse exemplo que você comentou, que o aluguel lá é 50 e o faturamento é 300, poxa, se fosse 30 mil, estava no 10%, não estava? Sim. Agora, antes de abrir, eu sabia que ia vender 300? Não, a minha expectativa era 500. Sim. Então, por isso que aceitou o aluguel de 50 mil. Então, na negociação anterior, você já estava com esse negócio dos 10% na cabeça. Faltou cautela de números, né? Exato. Faltou que foi muito forte o faturamento previsto. E aí, o custo de ocupação, que era para ser 10%, está rodando em perto de 17%, 18%. Sim. Aí, esses 7%, 8% que está escapando, vai juntando vários outros porque o franqueado não está ganhando dinheiro, sim, qualquer coisa, ele começa a negligenciar as outras linhas do DRE também, porque está desanimado, não controla bem o estoque, tudo. Aí, o inferno é o limite, vamos dizer, sim, assim, né? Aí você perde o controle. Né? Perde o controle de tudo. Então, esse 7 a 8% que está escapando no aluguel, era para estar na última linha, sim, era para estar no bolso deles. Né? Então, o custo de ocupação ideal é o melhor ponto possível com o menor valor possível. E a tendência é que, se você encontrar isso, quando começar a faturar, você vai estar abaixo de 10%. Bacana, Caetano. Você sabe que a gente tem cliente aqui de todas as formas, inclusive donos de franquia, né? Um abraço pro meu amigo Fábio aí. E eu já escutei aqui de alguns clientes que te acompanham lá através do LinkedIn lá, se o Rafael não pensa em abrir uma aceleradora de franquia. E aí, qual que é a sua opinião agora? Eu que não queria trazer isso aqui, mas vamos bater uma bolinha aqui. Vamos bem rápido nessa parte, assim, porque eu ainda estou muito concentrado na minha carreira executiva mesmo, né? Assim, eu estou muito feliz onde eu estou muito satisfeito com um trabalho que eu tenho feito lá na Milk Moo, com o time que eu lidero e com quem eu sou liderado, né? Meu CEO, o Lohan Soares, é um cara muito parceiro. A gente está aprendendo mais esse mercado juntos e ele tem sido um cara muito parceiro, assim, me permitindo fazer coisas muito diferentes, vamos dizer assim, para a gente continuar vendendo, né? Antes de responder essa pergunta, eu vou dar números um pouco aqui. Na Milk Moo tem meses que a gente comercializa quase 40 negócios novos num mês. Mês. Não é à toa que vocês estão fazendo uma das maiores movimentações de expansão, né? Exatamente. Então, assim, só para falar assim, poxa, mas o quão é isso? O quão bom é isso? O quão grande é isso? Então, e a gente não conseguiu chegar perto desses números no ano passado. Então, que fica mais claro ainda que a gente precisou fazer muita coisa diferente para a gente retomar números e superar os números de 2023, que foi quando a marca, de fato, teve o maior boom. Então, a gente está criamos um novo boom em 2025. Dito isso, eu ouço mesmo, assim, com alguma frequência, pessoas que me conhecem em outro momento, não ali trabalhando no dia a dia, mas vamos bater um papo, vamos almoçar, vamos jantar, aqui em São Paulo mesmo, quando eu encontro no fim de semana. As pessoas começam a falar, Rafael, tem muita gente aí
fazendo disso um outro business. Né? Inclusive, eu ouvi essa pergunta aí pós aquele café que a gente tomou. Gerson, mas, poxa, gostei gostei bastante do Rafael, ele nunca pensou. Eu falei, cara, vai ser aí um negócio que eu vou conversar com ele. Por isso que eu trouxe essa pergunta aqui à mesa. Eu tenho escutado com alguma frequência, mais nos últimos 6 meses, vamos dizer assim. Eu comecei a pensar. Então, pode te dizer a verdade, eu comecei a pensar assim, mas eu acho que não está no momento. Ainda não é o time. Não é o momento. Tem um entregável, alguns entregáveis grandes da Milk Moo para acontecer. E essa parceria sua com Lohan e Milk Moo e companhia tem dado um puto sucesso, né? Já que vocês estão uns números maravilhosos aí, sim. A gente tem tido assim, grandes alegrias aí. Ainda que a gente esteja buscando alegrias ainda maiores. E muitas das vezes, igual o mês passado que a gente comercializou, esse número eu posso falar, não tem problema, 22. Olha que maravilha. Cara, pro mercado, 99% do mercado, isso é uma loucura. E assim, tá? Mas pra gente, assim, foi meio... sabe? Então, assim, a gente passa, né, alguns ajustes pra gente fazer com que os números maiores venham, mas a gente sabe o que a gente está produzindo, a gente sabe a estratégia que tá rodando, a gente sabe o quão assertivo estamos sendo agora para esse futuro. Quando eu falo para o futuro próximo, é para esse mês. E pro mês que vem. Principalmente o produto que tem na mão. Sem dúvida, né? Então, parcerias que a marca faz assim, que são inimagináveis para qualquer outra marca. Hoje, a gente é a única marca de alimentação no Ad Club. O que é o Ad Club? O Ad Club é o programa de relacionamento da Adidas no Brasil. Não tem outra alimentação lá. E se tivesse outra, provavelmente, assim, no tiro curto, quem pensa, Adidas, esporte... não ia pensar na Milk Moo ali, né? Ia pensar coisa na casa de saudabilidade, esporte, tudo. E não. Estamos lá. E quando entra, né? Porque lá ainda é sazonal, quando a gente entra lá, entra com alguns milhares de vouchers se encerram em 3, 4 dias. Você vai hoje no supermercado para tomar um whey protein de 15 gramas da Piracanjuba. Não tem mais o da Piracanjuba. Agora é da Milk Moo. Que maravilha. Então, assim, uma parceria com a Piracanjuba. E eles esperavam vender em 2, 3 meses 700 mil e já passamos de 6 milhões. Olha que bacana. Assim, então, você quase 1000% em cima da expectativa. Né? Então, temos muito o que fazer lá. Temos muito o que aprender com isso. Temos muito resultado para colocar para dentro. Temos lançamentos para o ano que vem. Ainda não dá para abrir todo o leque aqui. Não posso falar nada, né? Na verdade, quem pode falar isso e sabe o momento certo é o nosso marketing e o nosso próprio CEO, né? Então, muita coisa que está por vir não dá nem para comentar. Mas a resposta é sim. Em algum momento, essa aceleradora vai acontecer. Poxa, que eu vou, tanto ela, mas eu não vou especificar tempo. É bem possível que não seja agora, ou nos próximos 2, 3 anos, talvez não seja. Mas ela deve sim acontecer. Agora, o que eu vou fazer também é retomar mentorias, tanto para pessoas que têm interesse em progredir na carreira, como também ajudar a criar projetos de expansão, a qual eu entrego o projeto e deixo a pessoa para executar. Bacana. Assim, que eu não me envolva no dia a dia, né, que eu entregue o projeto com algumas semanas de execução, entrego e essa franquia vai crescer. 2022 você teve um pouco mais de tempo para dedicar um pouco a isso, né? Você fez algumas mentorias, né? Acompanhei algumas, né? 2022 posso dizer que eu fiz muito, principalmente para a evolução de carreira. Eu fiz assim, atendi ali perto de 20, se não me engano foi 22 alunos, mas eu sempre mantinha só 4 ativos ali, porque eu só conseguia atender nos finais de semana. Aí quando eu assumi a Milk Moo, né, a área comercial, a expansão da Milk Moo, eu travei um pouco para absorver bem o negócio, para reestruturar tudo que precisava acontecer para manter ou trazer números ainda maiores, que é o que a gente está fazendo hoje. Mas essa eu devo retomar agora de imediato, porque, poxa, a gente não precisa dormir 8 horas todo dia, né? Sim. A gente trabalha de 8 a 12 ali, sobra mais um tempinho ali, faz à noite, faz fim de semana. Eu voltei a ligar na tomada forte para que as coisas aconteçam e ajudar mais pessoas a sair ou melhorar a situação que está hoje. E vou meio que pilotar essa aceleradora de franquias
vendendo projetos de expansão para franquias pequenas e médias aí. Bacana, Caetano. Já que eu tô aqui martelando várias vezes que você é um dos maiores hoje no momento aí em franquia, em expansão, fala um negócio interessante aí pra gente, aí pra galera que tá acompanhando aí. Quem foi que fez ou tá tentando fazer o que você tá fazendo hoje junto com o Lohan nesse processo de expansão na Milkmu hoje? Então eu vou tentar, Jefão, vou tentar ser o menos explícito possível, porque a gente não sabe até quanto a gente pode falar de uma marca X ou Y. Mas eu vou falar em números, fica fácil perceber. O ano passado, há cerca de um ano e meio atrás, uma marca do ramo de açaí fez um movimento muito grande, né? Que hoje eles já bateram 1.000 lojas. É uma marca que ela é de 2016, 2017, então é uma marca nova também, sim. Não tão nova quanto a gente, que nós somos de 20, né? Esse pessoal de 3, 4 anos antes da gente, mas bateu 1.000 lojas. Bater 1.000 lojas no intervalo de 7, 8 anos é muita coisa mesmo. Então, uma dessas marcas fizeram um movimento muito grande e que algumas dessas ações a gente modelou, vamos dizer assim. Não copiamos, porque não dá para fazer exatamente, porque algumas coisas que essas marcas fazem está muito ligado à forma que ela expandiu no primeiro momento, a forma se ela é verticalizada ou não, né? O mix de produto. Então, essa marca, por exemplo, tem muita loja em cidade de 15, 21 habitantes. A gente nem pode entrar nessas cidades, então não dá para me modelar isso. Milkmu só pode entrar a partir de 50 mil e salvo algumas exceções, né? Então, mas essa marca, por exemplo, nos ensinou um bom caminho que a gente decidiu chamar internamente como a quebra das preferências. Então, assim, a gente no passado tinha, poxa, se esse franqueado está nessa cidade, a preferência dele, tudo, só que a gente queria muito que todos esses franqueados fizessem isso, só que ele tem que fazer. Se ele não fizer, o concorrente faz. Então, a gente deu um prazo limite ali para que os franqueados tomassem a decisão de exercer aquela preferência durante um mês. Ele não exerceu, a gente fez esses movimentos com outros franqueados e que deu muito bom. Foi uma das coisas que fez nós crescemos quase 70 lojas em 2 meses, que foi abril e maio. Bacana. Então, essa marca de açaí fez um movimento muito parecido, há cerca de um ano e meio atrás. A gente só modelou isso. Só que a gente criou outras coisas em cima dessa mecânica. Por exemplo, lá atrás a gente criou um site em que permitia que os franqueados, na época, entrassem nele e escolhessem aonde ele queria abrir sua loja, inclusive aonde eram preferências de outros. Bacana. Porque naquele momento estava caindo as preferências. Esse site foi melhorado, remodelado, potencializado, e foi o que a gente utilizou numa live agora, dia 4/9, que a gente fez uma live em que a gente permitiu que os candidatos novos entrassem e escolhessem as suas operações para abrir com a Milkmu. Então, hoje a gente está conversando com mais de 70 pessoas que entraram lá e preencheram, desde quinta-feira para cá, preencheram o que eles querem abrir, né? Então né, eu peguei aqui o gancho, né, do que esse pessoal fez e a gente modelou para um formato da Milkmu. Então, não vou falar essa marca, mas esse pessoal é muito forte hoje. Não tem nenhuma outra marca de açaí que tem 1.000 lojas no Brasil. Então, vai ser muito fácil perceber quem é. Outro que faz muito, e esse eu acho que está no Instagram de todo mundo no Brasil que tem um salário acima de 10 mil reais, que é o pessoal de uma outra marca muito grande de café, que também está coladinho ali nas 1.000 lojas. Aqui em Alphaville aparece para todo mundo, até porque eles são daqui, né, e tal, e também a gente admira muito, né, a forma que esse pessoal tem feito esse movimento, ainda que com algumas práticas comerciais que a gente entende que não faz parte da nossa forma Milkmu de fazer. Então, estamos ou estamos andando do lado de gigantes que também conseguem comercializar 20, 30, 40 negócios no mês. E não são micro franquias, né? Você tem micro franquias de valor de investimento de 10, 15, 20 mil, que talvez consiga operar números parecidos com esse, mas com investimento de 300, 400, até 500 mil reais fazer isso... O jogo é outro. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil hoje. Então, a citação que eu fiz aqui foi por admiração. Né? Inclusive, uma dessas mencionadas criou uma outra vertical de negócio, né? que é uma escola de business, de franchising, de aceleração de franquia e tudo. Mas não é algo que a gente quer na Milkmu hoje, não. Né? Por isso que eu digo que
o meu projeto principal será a Milk Moo durante alguns bons anos. Depois eu concentro naquilo que vai resolver a vida do Rafael, pessoa física. Show. Né? Ainda que lá já é muito bom para o Rafael, pessoa física, mas não vai ser agora. Porque a gente não quer desvirtuar o plano. A Milk Moo tem coisas a fazer, negócios a lançar, mercados para entrar. Então, a gente já tem 8 operações negociadas nos Estados Unidos. Já abriu uma operação em janeiro, já abre outra agora até o final desse mês. E a gente já tem outros 6 contratos de franquia negociados nos Estados Unidos, com a possibilidade de negociar mais alguns esse mês. Mercado do México abrindo, mercado do Chile abrindo, Paraguai abrindo, comercializações para ser feitas essa semana. Então, assim, tem tanta coisa para fazer que não dá para a gente abrir uma aceleradora da Milk Moo, por exemplo. A gente tem que fazer muito bem feito o que a gente está fazendo, bater as nossas 1000 lojas logo, que é o nosso principal objetivo aí para os próximos meses, para que a gente siga avançando e vai calibrando o plano aí. Tem muita coisa grande para fazer. E tem gente boa no mercado fazendo coisa legal também. Eu não comentei o nome dessas marcas porque a gente não sabe até o ponto que pode comentar. Mas muita gente fazendo coisa boa no Brasil, no momento em que, quando você abre o noticiário, é só notícia ruim. E, de fato, se deu certo, tá dando certo, tem que modelar sim, tem que adaptar para o seu negócio, colocar aquela pitada, ajustar aqui, ajustar ali, seguir e modelar quem tá dando certo, né? Sim, sim. Não, a gente... E o mercado, para negócio bom, cabe todo mundo, já. Sim, isso é verdade. Cabe todo mundo, Jefão. Assim, não tem... Agora, a gente tem que fazer o nosso, sim. Né? Então, a gente entrou no escritório, fecha a casinha e vamos colocar a coisa para andar. Né? Tudo que eu comentei aqui, por exemplo, da Milk Moo, eu estou comentando de passado. Sim. Né? A live que a gente fez no dia 4, que apresentou o portal de oportunidades e tudo, tá lá, né? Tava aberto tudo, mas se fosse uma semana antes aqui o nosso episódio aqui, eu não ia comentar isso. O Lohan, você estava internamente a gente discute assim, que antes a gente vendia Coca-Cola. Coca-Cola, você precisa apresentar Coca-Cola, você sabe que é bom, sabe que é gostoso, todo mundo quer e tal. Hoje a gente não tem tanta Coca-Cola assim, que Coca-Cola seria Milk Moo nos shoppings. Sim. Só que eu ainda tenho coisa boa, eu tenho Guaraná Antártica, eu tenho Fanta, que são as lojas de rua em bom posicionamento, e que em alguns casos tem gente que fala que gosta mais de Guaraná do que de Coca, não é isso? Então, a loja de rua muitas das vezes é melhor do que uma loja de shopping. Sim. Então não quer dizer que o shopping é a única coisa que é boa. Não, pelo contrário. As lojas percentualmente mais lucrativas são as lojas de rua bem posicionadas. É que você abrange um maior público, né? Mas tem algumas lojas que aos arredores de São Paulo capital, que ficam nas cidades do entorno, mas que são coladas em São Paulo, né? Na Franco da Rocha, essas que são bem coladinhas mesmo, né? Que você vai para lá, você nem sente que saiu de São Paulo. Pô, essa é loja com 30% de lucratividade. É uma loucura. Que maravilha. Então, agora, eu tenho 30% de lucratividade em shopping? Pouco, tá? Bem pouco. Por quê? Não porque o shopping seja ruim, mas é porque o custo de ocupação... O shopping que te entrega um faturamento muito alto, ele vai te entregar um boleto também muito alto. Sim. Né? A gente tem lojas com aluguel de 40 pau. É muita coisa. Bacana, Caetano. Galera, se deixar aqui, a gente vai ficar 2, 3, 4, 5 horas falando, porque para falar de business e falar do mundo executivo é interessante, eu gosto, vocês gostam de acompanhar do outro lado. A gente falou um pouquinho se franquia sim era favorável esse ano, próximo ano, independente de gestão política ou não. O Rafael falou que sim. A gente pediu aqui uma opinião do Caetano, que está nesse meio aí há mais de 16 anos. Atualmente é um nome muito cotado no mercado. Qual que seriam os 3 principais pilares hoje para você escolher uma franquia? O Rafael deu exemplo. Então vamos deixar um leque aqui para a galera. Se Se você gostou desse bate-papo nosso, de repente a gente pode trazer mais alguma coisa aqui, né, Rafa? A gente pode fazer uma timeline lá no nosso podcast falando, talvez... Do mundo de franquias, né? E falando 5, 6, 7 episódios falando de coisas específicas. Num episódio vamos falar de cuja ocupação, no outro vamos falar de CMV, no outro a gente vai falar de gente para franquia, no outro a gente vai falar de melhor franquia para se investir. Show, bacana, hein, galera? Então a gente cria ali uma timeline que a pessoa pode ajudar, se ela assistir uns 3, 4, 5 episódios ali, ela já sei o que fazer. Já não precisa mais pagar uma consultoria. Exatamente, já não precisa de jeito nenhum. E olha que tem consultorias que cobram muito. Para você tomar a decisão, te ajuda a tomar a decisão para contratar a melhor franquia. Te cobra o X. E esse X não é barato. Se deixar... Pelo menos 10 contos você vai deixar na mesa só para sentar. Exatamente.
4 ou 5 vídeos você assistir aí, caso vocês solicitem isso, já a consultoria paga. E aí eu faço um 6º episódio de pitch de venda da Milk Moo. Ó, que bacana. Que, poxa, imagina. Eu gostei da ideia, hein? Comenta aí. Meu Deus. Vamos ver. Pra quem tá começando, pra quem gosta desse mundo, pra quem é curioso, é um conteúdo massa pra você aprender. Exatamente. Aí a gente faz um episódio aqui de 20 minutinhos de início, meio e fim, o porquê investir. Bem enxuto, né? Bem objetivo. Exato, exato. Tenho hoje 7 executivos no Brasil todo mostrando para o mercado como a Milk Moo é o melhor negócio para se investir. Olha, que bacana. Então, viu esse vídeo, ou os próximos que a gente está comentando, se o pessoal pedir, poxa, eu ligo a pessoa do meu time com essa pessoa, em questão de semanas a pessoa virou nosso franqueado no melhor negócio desse país. Vá visitar a Milk Moo, conheça a estrutura, conheça a história. É isso aí. Quase certeza de sair com o negócio fechado. É isso. Mas estou aqui para contribuir no que for preciso no franchise como um todo, mas eu vou puxar uma sardinha para Milk Moo, não tem jeito. Alô, Lohan, patrocina a gente. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Ô, louco, soltei quase o Luciano Huck aqui agora, hein? É mesmo. A entonação de voz. É que você tá ficando muito sair. famoso, já tá... Assim, já ia falar que a Globo tava te chamando, né, pra você estar aqui. Mas ainda... Não, me manda lá pro Casé TV, porque é o meu parceiro. Ou então o GE TV, né? Porque agora tem um GE TV, né? Que começou agora lá e parece que o negócio já começou meio hypado e meio brigado também, né? Já podia ter comentado isso aqui nesse episódio. Não, hoje foi business, depois vem as pérolas aí do mundo do que tá acontecendo. É isso aí, Jefão. Deixa aquele likezão maroto, interaja com a gente aqui, engaje com a gente lá nas redes sociais, manda dúvida, perguntas lá. E a gente vai produzindo mais uma vez um pouquinho do nosso hobby aqui pra galera. É isso aí, Jefão. Vamos nessa. Tamo junto? Valeu. Valeu, pessoal, por ter assistido.